Olá, eu sou o professor Thales e nessa aula a gente vai estudar de forma mais detalhada o alcance horizontal no lançamento oblíquo. Então, basicamente, para qual ângulo de lançamento, mantendo a mesma velocidade inicial, o alcance horizontal será máximo. O objeto vai chegar o mais longe possível em relação ao ponto de lançamento. Bom, para isso eu já separei os movimentos na direção vertical e horizontal, lembrando que a gravidade está atuando apenas na direção vertical, a gravidade vai ser sempre vertical para baixo, e eu já coloquei o valor negativo porque o meu referencial aponta para cima, o meu eixo Y aponta para cima. Eu coloquei o zero no chão e a posição na direção Y aumenta sempre para cima. Bom, aqui você tem que pensar da seguinte forma: se eu quero descobrir o alcance horizontal, então eu vou começar analisando essa equação da direita, do movimento uniforme. Aqui eu já posso escrever que a posição inicial é igual a zero, então eu posso dizer que o S0 tem que ser zero, não tem por que ele não ser zero, tá? Ou se você preferir, apenas passe esse S0 negativo, porque aí fica a posição final menos posição inicial. E isso seria, em outras palavras, o deslocamento na direção x. Posso escrever assim já, ó, delta Sx é igual a velocidade Vx vezes o tempo. Essa velocidade Vx vem da decomposição da velocidade inicial e também do ângulo de lançamento. Então já posso escrever que delta Sx é igual a V0 vezes o cosseno do ângulo θ, que seria o ângulo de lançamento. O problema está no tempo. Quanto tempo leva para ele retornar ao chão? Então ele vai sair do chão e ele vai voltar para o chão. Qual que é o tempo total desse movimento? Bom, como a gente não sabe ainda, deixa essa equação pausada e vamos analisar pela equação vertical, pela equação do movimento vertical. Você concorda comigo que, ao voltar para o chão, a posição final é zero? No eixo Y, em questão de altura, ele sai do zero, sobe até uma altura máxima e ele volta para o zero. Ah, professor, mas a gente não tem que calcular essa altura máxima? Não, porque eu só preciso colocar ali a posição final e a posição inicial. Então, se ele sai do chão e volta para o chão, vai ser zero nos dois. Ele poderia até ter saído de uma altura inicial, mas o movimento vai ser nivelado. Então, ele volta para essa mesma altura inicial. O que importa é que esses dois valores, posição final e posição inicial, acabam sendo iguais, que é a mesma coisa que colocar zero para os dois. Então aqui eu já vou escrever que zero é igual a zero, mais no V0y eu coloco V0 vezes seno de θ, essa é a componente vertical da velocidade de lançamento, vezes o tempo, menos gt² sobre 2. Já troquei também a aceleração por menos g, que seria a aceleração da gravidade. Bom, esse termo que está ao quadrado, jogo ele positivo, fica gt² sobre 2 é igual a V0 seno de θ vezes o tempo. E aqui é só manipulação, tá? Esse tempo que eu estou descobrindo já vai ser o tempo total, porque eu já coloquei que a posição final é igual a zero. Então, esse tempo que eu vou descobrir agora é o tempo total de movimento até o objeto voltar para o chão. Eu posso simplificar um tempo de cada lado. Então, onde tem tempo ao quadrado, vai ficar só tempo. E esse t aqui do lado direito simplifica por t, sobra 1. O 2 passa multiplicando, o g passa dividindo. A gente tem que o tempo total desse movimento é igual a 2 vezes V0 seno de θ dividido por g. Seno de θ dividido por g. Daria para encontrar também esse tempo, talvez até um pouco mais rápido, usando a ideia de velocidade na direção vertical. Vou te mostrar aqui como é que seria isso na prática, tá? Essa resposta está correta, deixa guardadinho, só que para economizar tempo, a gente podia ter descoberto apenas o tempo de subida. O que acontece ao final da subida? Olhando apenas para o movimento vertical, apenas para o eixo Y. Lembra que na vertical o objeto vai subindo, freando, e no ponto mais alto ele para instantaneamente. Então eu poderia ter usado a equação da velocidade vertical. Vy é igual a V0y mais a aceleração vezes tempo. E agora, se eu colocar na velocidade o valor zero, eu já vou calcular automaticamente o tempo de subida, né? Porque o tempo para a velocidade ser zero é justamente o tempo de subir até o ponto mais alto. Isso vai dar
V0 seno de θ menos G vezes T, faz umas manipulações, o tempo de subida vai ficar V0 seno de θ dividido por G. E você pode estar pensando, professor, mas deu diferente, não tinha que dar a mesma resposta? Aí que tá, esse tempo é apenas a subida. Eu fiz apenas até o ponto mais alto, onde a velocidade vertical fica 0. Para descer não vai ser exatamente o mesmo tempo de subida, porque a gente está pensando no movimento nivelado, tá? A gente está considerando que ele sai do chão e volta para o chão. Por isso, o tempo total acaba sendo 2 vezes esse tempo para subir. Tanto faz, o que importa é você ter essa expressão do tempo, porque agora, para descobrir o alcance, para que eu possa trocar esse ΔSx por alcance horizontal, vou até colocar a letra A de alcance, eu preciso substituir no tempo o tempo total do movimento. Então, pegue esse resultado e substitua no movimento horizontal. Vai ficar V0 cosseno vezes 2 vezes V0 seno de θ dividido pela aceleração da gravidade. Manipulando um pouquinho, vai aparecer ali um V0 ao quadrado, já que tem V0 que multiplica V0 no numerador. Posso colocar o 2 ou aqui na frente, ou até depois do V0 ao quadrado, e já vou te explicar o porquê, tá? V0 ao quadrado vezes 2 vezes seno de θ vezes cosseno de θ, tudo isso dividido pela aceleração da gravidade. Essa daqui já seria, de certa forma, a equação do alcance. Não é para ficar memorizando, não tem a menor necessidade, eu só quero explorar as propriedades dessa equação. E aqui tem uma jogada muito esperta em relação a uma propriedade trigonométrica desse seno de θ e cosseno de θ. Deixa eu dar um pause aqui. Vamos fazer aqui nesse cantinho. Na verdade, eu vou até pegar uma folha em branco para a gente poder fazer mais caprichado. Quando nós temos soma de arco, você já deve ter aprendido isso lá na matemática. Seno de θ. E aí, você está gostando do vídeo? Então deixa o like aqui embaixo e já se inscreve no canal para me ajudar a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. E se você quiser aprender física comigo em um curso completo, começando do zero, acesse meu site que eu vou deixar aqui na descrição. Muito obrigado e tchau! Mais alfa, por exemplo. Eu vou somar aqui 2 ângulos para descobrir o seno dele. Quando você tem uma soma de arcos, você faz como? Seno de A cosseno de B, então fica seno de θ vezes cosseno de alfa, mais o seno de B e cosseno de A, então fica seno de alfa vezes cosseno de θ. Só que nesse caso, eu tenho o ângulo de θ mais θ. Vamos pensar que ao invés de somar 2 ângulos diferentes, eu estou somando o seno de θ mais θ. Que em outras palavras seria o seno de 2θ, né? Vamos deixar aqui assim, ó, seno de 2θ. Então, o A e o B que aparece nessa regrinha, na verdade vai ser tudo A, né? Vai ser seno de A, cosseno de A, mais seno de A, cosseno de A. Fica seno θ, cosseno θ, mais seno de θ, cosseno de θ. Opa, isso significa que é 2 vezes o seno do ângulo vezes o cosseno do ângulo, que é justamente o que tinha aparecido lá na nossa equação. 2 vezes o seno de um ângulo e o cosseno desse mesmo ângulo seria o resultado do seno do dobro desse ângulo. Então, vamos fazer essa substituição para reduzir nossa conta, reduzir um pouco a nossa equação, né? Simplificar o 2 seno cosseno por apenas seno do dobro do ângulo. Então, volta ali, vamos fazer essa substituição aqui no finalzinho, onde aparece 2 seno vezes cosseno. E finalmente temos a equação final para o alcance. Ó. O alcance horizontal para o movimento nivelado é dado por V0 ao quadrado vezes seno de 2θ dividido pela aceleração da gravidade. E aí, o que significa isso, né? O que nós podemos extrair de informação nesse cálculo de alcance? Você concorda que o seno de um ângulo, assim como o cosseno de um ângulo também, o valor máximo que um seno ou cosseno pode assumir é igual a 1. Então, se eu quero que o alcance seja o máximo possível, sem mudar na velocidade inicial e sem mudar na aceleração da gravidade, então a gente tem que ajustar para qual ângulo θ aquele seno terá o seu valor máximo, que é igual a 1. Então, peraí, vou anotar da seguinte forma. Para que
o alcance horizontal seja máximo, é necessário que o seno de 2θ seja igual a 1. Mas qual ângulo cujo seno é igual a 1? Dá uma relembrada lá no ciclo trigonométrico, né? Em que valor do ângulo o seno assume seu valor máximo, que é igual a 1? A gente sabe que esse ângulo é 90 graus. Isso significa que 2θ tem que ser igual a 90. Ou, em outras palavras, se 2θ é igual a 90, o ângulo θ de lançamento tem que ser igual a 45 graus. E essa é a demonstração de que o alcance é máximo quando o ângulo de lançamento é igual exatamente a 45 graus. Então, na minha figura, eu fiz esses 3 lançamentos. O lançamento verde chegou mais longe, pois seria o de lançamento de 45 graus em relação à direção horizontal, né? A velocidade do chute foi de 45 graus em relação à horizontal. E tem mais uma propriedade interessante. Isso por si só já é bacana, tem algumas questões que podem te perguntar isso, né? Questões teóricas, mas tem outra coisa muito legal que é o seguinte. Olhando para essa equação aqui de cima, dá uma olhadinha nessa daqui, antes de eu ter feito a substituição, certo? 2 vezes seno vezes cosseno. A gente sabe que o seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complementar. E é por isso que, se você chuta uma bola num ângulo, por exemplo, de 60 graus, e depois chuta essa mesma bola com a mesma velocidade inicial, com um ângulo de 30 graus, o alcance vai ser o mesmo. Por quê? Porque esses ângulos são complementares. E ao serem complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Vamos entender na prática. Vamos colocar valores aqui, ó. Quando você chuta com um ângulo de 60 graus, na prática, ao substituir aqui os valores, ficaria seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2, tudo bem? E o cosseno de 60, que é 1 sobre 2. Então, seno de 60, cosseno de 60. Aí você foi e trocou o ângulo para 30 graus. Mas espera aí, 30 graus, o seno de 30 é o cosseno de 60. E o cosseno de 30 é o seno de 60. Então, você só vai alterar a ordem desses valores. No chute de 30 graus, na prática, ficaria o seno igual a meio e o cosseno igual a raiz de 3 sobre 2. E mudar a ordem da multiplicação não afeta o resultado. Então, por isso que para ângulos complementares, o alcance vai ser sempre o mesmo. Isso vale não só para o 30 e para o 60, mas você pode pensar que esse chute aqui foi de, por exemplo, 80 graus. Então, foi um chute realmente bem alto, né? Bem para cima. Isso vai dar o mesmo alcance de um ângulo de 10 graus. 80 e 10 são complementares, então não importa, vai ter que ser o mesmo alcance. Só não vai ser o mesmo tempo, então toma cuidado. O chute mais alto atinge uma altura maior e demora mais. Então a gente está falando aqui apenas do alcance horizontal e não da altura ou do tempo de subida, tá? A altura vai ser diferente, o tempo vai ser diferente, mas para ângulos complementares, o alcance vai ser sempre o mesmo. Bom, espero que tenha ficado claro. Muito obrigado e até a próxima aula.